Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, livro de Apocalipse, livro das revelações, Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 8, posteriormente leremos também livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 6. Apenas um pensamento, uma referência cruzada, que nós leremos, quando diz-nos assim, Apocalipse 19 e 8. E foi-lhe dado. Então, quem recebe não tem por si mesmo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Não diz que quem recebe para vestir-se estava despido, mas talvez que aquilo que esse estava vestido não fosse tão nobre, tão fino, como aquilo que lhe é dado. Então foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e mais, puro, porque no reino de Deus a nobreza está atrelada à pureza, e mais, resplandecente, é o que disse Jesus. A ideia é a mesma de Mateus capítulo 5, verso 16. Então, se é fino, se é puro, se é nobre, precisa resplandecer, precisa alcançar mais alguém. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Porém, Isaías 64 e 6 fala dessa vestimenta, fala dessa justiça, e diz assim, mas todos nós somos, não estivemos, não estaremos, não estamos, estado temporal, mas somos, não é o verbo ter, é o verbo ser. Somos como o imundo. Por mais que possamos querer negar essa realidade, é assim que somos. E daí o texto vai dizer algo muito especial. E todas as nossas justiças, elas são como o trapo da imundície. Há um paradoxo aqui. Se você contrastar esses dois textos, parece que eles se interpõem, parece que eles se contradizem. Só que a palavra de Deus não se contradiz, a palavra de Deus se complementa. O que nós temos no livro de Isaías é aquilo que de fato nós somos. A nossa justiça, a nossa meritocracia, o melhor de nós, nada menos é do que trapo de imundície. Nada mais é do que trapo de imundície. Trapo de imundície, fala-se muito sobre isso, né? Eruditos, estudiosos, pensadores, dizem que trapo de imundície, sobretudo, era quando o indivíduo estava leproso e ele tentava colocar sobre a sua lepra uma veste nobre, uma veste de gala, um linho, por mais fino que fosse. Mas com o passar do tempo, por causa das feridas purulentas, o que é que acontecia? Ele aparentava nobreza, pureza, mas carregava dentro de si imundície. E de repente aquelas feridas começavam a colocar-se para fora, a revelar-se, e então aquele trapo, né, ou melhor dizendo, aquela roupa de linhagem, aquela roupa fina, se tornava um trapo de imundície, porque ela se tornava imundo por causa da imundície do indivíduo. Então é mais ou menos isso que o Adão tentou fazer. Tentou colocar uma roupagem natural para tapar a sua nudez espiritual. É mais ou menos isso que às vezes as religiões e as pessoas tentam fazer. As supostas boas obras tentam fazer. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Agora o texto de Apocalipse tem uma promessa. O texto de Apocalipse diz que a noiva está ataviada. E diz que esse atavio, esse vestir de gala, esse vestir nobre, nada menos é do que um linho fino que lhe foi dado. Então lhe foi dado porque ela não tinha por si só. Aí se você contrastar com o livro de Isaías, vai dizer que o melhor de nós é trapo de imundície. Mas aí o livro de Apocalipse vai dizer que esse linho fino são a justiça dos santos.
Então, como entender isso? É simples. Lei da amputação e lei da imputação. Foi amputado o meu pecado. Foi amputado a minha injustiça. Foi cortado de mim todos os meus erros, a minha natureza caída, foi arrancada de mim o fruto, o salário do meu pecado e imputado nele, em Cristo Jesus. O castigo que estava sobre ele é que nos trouxe a paz. E a lei da amputação, da imputação continua valendo, porque foi tirado dele, foi cortado dele a sua justiça e imputado em mim. Então a minha injustiça caiu sobre ele e a sua justiça caiu sobre mim. Então eu, que o melhor que tinha era trapo de imundície, agora tenho linho fino. As minhas justiças nada mais eram do que tentar tapar aquilo que de fato eu sou, imundo por natureza, por causa do meu pecado. Agora trata-se de algo nobre, agora trata-se de algo que traz, como o texto mesmo apresenta, algo finíssimo. E por quê? Porque sou justificado nele. Então a sua justiça me fez justo, a sua santidade me santificou, e nele eu sou justificado, e nele eu sou santificado, e nele eu sou purificado, e nele eu sou limpo, e nele eu sou sarado. Agora foi-me dado, eu não tinha, mas foi-me dado graciosamente, foi-me dado imerecidamente, foi-me dado maravilhosamente, foi-me dado voluntária e generosamente, foi-me dado. Glória a Deus por isso, foi-me dado. Bendito seja Deus, porque foi-me dado. Foi-me dado porque eu não tinha como comprar. Foi-me dado porque eu não merecia. Foi-me dado, não é mérito, foi-me dado, é graça. Ó bendita graça. Que o Deus gracioso continue nos ajudando para a glória e louvor do seu nome. Esse é nosso pão diário, esse é nosso pensamento do dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.